Ele sorriu enquanto entrava na sala de estar, jogando os óculos de sol na mesa de centro. Ficou ali, todo confiante, com aquele terno feito sob medida e sapatos novos, super limpos. A mala dele estava aberta, cheia de marcas caras, tudo com cara de primeira classe para a Europa, hotéis de luxo. Esse era o tipo de vida que eu sentia falta. Sarah, eu não resisti, ele falou. Eu comecei a rir. O que foi? Ele perguntou, com a cara meio fechada. Ah, Ethan. Eu disse, balançando a cabeça. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Meu nome é Sarah, tenho 34 anos e trabalho com segurança cibernética. Nos últimos 7 anos, fui casada com um homem que, na real, era uma grande bandeira vermelha disfarçada de charme. O Ethan sempre foi o falador, o sonhador, aquele que fazia tudo parecer uma ideia genial. E eu? Eu era quem botava os planos em prática. Seguia com minha carreira estável, enquanto ele pulava de uma ideia furada para outra. Eu ignorei os sinais, os segredos com dinheiro, as desculpas pela falta de renda. Tudo porque eu queria acreditar que a gente era uma equipe. Mas na semana passada, às 2 da manhã, o Ethan cometeu um erro que nem o charme dele conseguiu apagar. Eu estava dormindo no andar de cima quando aconteceu. Ele deve ter esperado até ter certeza de que eu estava apagada para pegar meu laptop. Trabalho com segurança digital, então tô sempre de olho em golpes, só nunca achei que ia precisar dessas habilidades dentro da minha própria casa. Naquela noite, o Ethan usou meu computador para acessar um dos meus cartões de crédito. Copiou os dados, tirou foto com o celular, e depois voltou para a cama como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, enquanto eu tomava meu café, meu celular começou a pipocar de alerta. Abri meu aplicativo bancário e vi quase $50.000 em cobranças. Roupas de grife, relógios caros, voos de primeira classe para Paris. Meu estômago afundou quando tudo se encaixou. Ethan estava por trás disso, claro, mas, em vez de entrar em pânico, eu sorri. O cartão que ele usou não era pessoal, era um cartão falso vinculado a um programa de treinamento que eu administro no trabalho. O programa ensina empresas a detectar e reagir a fraudes. Cada compra que ele fez gerou um alerta automático, que vai direto para as autoridades. Ethan não fazia ideia. Ele acabou de virar um estudo de caso. Eu liguei para minha advogada, a Chloe, naquela mesma manhã. Você não vai acreditar, eu falei, contando tudo em detalhes. Ela nem tentou segurar o riso. Espera, espera. Deixa eu ver se entendi, ela disse, rindo. Ele roubou um cartão falso. Aquele que está ligado à detecção de fraudes? Exatamente, eu respondi, com a voz calma, mas com um toque de satisfação. Não acho que ele tenha percebido o que estava fazendo. Deve ter achado que estava se saindo bem. Ele é um idiota, Chloe disse. Toda compra dele vai ser sinalizada. As autoridades já entraram em contato com você? Ainda não, mas é só uma questão de tempo. Na semana seguinte, fiquei quieta, só esperando para ver até onde o Ethan ia. Ele deixou um bilhete na bancada alguns dias depois. Estou tirando um tempo para mim. Não espere acordada. Eu sabia exatamente o que isso significava, ele estava usando meu dinheiro roubado para viver no exterior. Todas as noites, eu via os alertas de fraude chegando, restaurantes caros, hotéis 5 estrelas, compras extravagantes. Cada notificação parecia uma pequena vitória. 3 dias depois dessa maratona, recebi uma ligação do agente Keller, um investigador federal designado pro caso. Identificamos uma atividade fraudulenta significativa vinculada à sua conta. Ele perguntou. Você sabe quem pode ter feito isso? Sim, eu respondi, sem hesitar. Meu marido deu uma pausa rápida. Ele explicou a situação, incluindo o fato de que o cartão fazia parte de um programa de segurança cibernética. O agente Keller soltou um assobio baixo. Isso é novidade, ele disse. Você precisa fazer uma declaração formal, mas pelo que já sinalizamos, ele está em sérios apuros. Quando Ethan voltou, com aquele ego inflado depois de uma semana de indulgências, eu estava pronta. Ele entrou na sala de estar como se nada tivesse acontecido, todo orgulhoso, usando as coisas que comprou com meu dinheiro. Obrigado pela atualização, ele disse, com um sorriso arrogante. Você realmente se superou dessa vez. Eu não consegui segurar o riso.
Ethan franziu a testa, claramente esperando que eu ficasse furiosa. O que tem de tão engraçado? Ele perguntou, com a voz afiada. Ah, Ethan, eu disse, balançando a cabeça. Você vai descobrir. Ethan largou sua mochila de grife no chão com um baque, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Sério? Ele disse. Você deveria ter me contado sobre esse cartão há muito tempo. Imagina o quanto de diversão a gente poderia ter tido. Eu me inclinei no balcão da cozinha, com os braços cruzados. E como exatamente você achou que isso ia terminar? Eu perguntei. Ele sorriu, tirando os sapatos. Você é sempre tão tensa com dinheiro. Não é como se você não pudesse pagar. Eu pensei que você ia superar isso quando visse o quanto isso me fez feliz. Sua ousadia absoluta seria irritante, se não fosse tão patética. Eu segurei o riso, sabendo que cada segundo que ele passava se gabando era mais um prego no próprio caixão. Então, os relógios, os voos, os hotéis. Você realmente achou que tudo isso era só um presente meu? Não pensei, ele disse, apontando para si mesmo, com aquele jeito dele. Novo, já era hora de você relaxar. Eu sorri, uma expressão meio forçada, mas sem dizer nada. Aposto que, quando Ethan sumiu no chuveiro, cantando alguma música chata, eu peguei meu telefone e mandei uma mensagem para Chloe. Ele voltou. Pronto para seguir em frente. A resposta dela foi quase imediata. Perfeito. Vou avisar o agente Keller sobre a semana passada. Chloe e o agente Keller estavam preparando o caso contra o Ethan. Cada movimento dele tinha sido rastreado, e cada compra, cada acusação estava bem registrada. Das lojas de grife aos hotéis de luxo em Paris, ele estava pintando um quadro de alguém que achava que era intocável. Ethan não fazia ideia do quanto ele estava cavando a própria cova. O agente Keller me garantiu que os alertas de fraude do cartão falso já tinham desencadeado uma investigação completa. Vamos trazê-lo para interrogatório quando você estiver pronto, ele disse na nossa última ligação. Mas eu recomendaria deixá-lo seguir achando que está tudo bem. Quanto mais confiante ele estiver, melhor. Enquanto eu ouvia o Ethan cantar desafinado lá do banheiro, eu senti uma calma quase surreal. Por anos, eu deixei ele tirar vantagem da minha confiança, da minha gentileza, da minha estabilidade. Mas dessa vez, ele estava prestes a enfrentar as consequências de me subestimar. Depois que o Ethan saiu do banheiro, todo enrolado numa toalha felpuda e sorrindo como se nada tivesse acontecido, ele se jogou no sofá. Você deveria ter visto Paris, ele disse, pegando uma bolsa para tirar um relógio de ouro brilhante. As lojas, os restaurantes. Foi como um sonho. Parece incrível, eu falei, me encostando na porta. Me conta mais. Ele começou a me dar um relato super detalhado da sua farra de uma semana, com gestos exagerados e detalhes desnecessários. A qualidade do champanhe, em algum bar na cobertura, cada palavra que ele dizia parecia uma acusação, uma confissão que ele nem percebeu estar fazendo. Ele não tinha ideia de que eu estava gravando toda a conversa no meu telefone, com o arquivo pronto para ser enviado para o agente Keller. E a melhor parte. Ninguém suspeitou de nada, nem mesmo você, Ethan disse, segurando o relógio para admirar. Na manhã seguinte, Chloe e eu nos encontramos para tomar um café e finalizar o cronograma. Ele não tem defesa, ela disse, olhando as evidências que compilamos, os alertas de fraude, as acusações, a conversa de ontem à noite. Tá tudo fechado. O agente Keller já está pronto para trazê-lo para interrogatório. Eles estão coordenando com a polícia local para fazer a prisão. Eu assenti, o peso de tudo começando a cair sobre mim. E depois disso? Perguntei. Ele vai enfrentar várias acusações, incluindo fraude, roubo de identidade e uso não autorizado de uma conta financeira, Chloe explicou. Dada a quantidade de dinheiro envolvida, não vai ser só uma advertência. Na melhor das hipóteses, ele faz um acordo e evita a prisão. Na pior, ele vai passar anos atrás das grades. Uma parte de mim queria sentir pena dele, mas então eu me lembrei do sorriso presunçoso no rosto dele, de como ele mostrava seus bens roubados, sem se importar nem um pouco com o que ele tinha causado. Aquilo não era só um erro, era um padrão de egoísmo e de achar que tinha direito de fazer o que quisesse. Eu tinha sido cega por muito tempo. Mais tarde naquela noite, enquanto Ethan estava deitado no sofá mexendo no telefone, eu ouvi o som inconfundível de uma batida na porta.
Meu coração disparou, não de medo, mas de expectativa. Eu fui até a porta e abri, encontrando o agente Keller e 2 policiais uniformizados parados na varanda. Boa noite, senhorita. O agente Keller disse. Miller Keller disse, com um tom profissional, mas gentil. Ethan está em casa? Ele está bem aqui dentro, eu falei, dando um passo pro lado para deixá-los entrar. Fiquem à vontade. Ethan olhou para cima do telefone, com as sobrancelhas franzidas, claramente confuso. O que está acontecendo? Ele perguntou, se sentando mais ereto. O agente Keller se aproximou dele com uma calma que fez o ambiente parecer menor. Ethan Miller, você está sendo investigado por várias acusações de fraude com cartão de crédito e uso não autorizado de contas financeiras. Gostaríamos que você fosse conosco para um interrogatório. O rosto de Ethan ficou pálido, e a confiança dele desapareceu em um instante. O quê? Isso tem que ser um erro. Ele gaguejou, olhando para mim em busca de apoio. Sarah, diga a eles que isso é loucura. Eu cruzei os braços, inclinando a cabeça levemente. Não sei, Ethan. Você tem estado muito ocupado ultimamente. Talvez seja melhor você explicar isso para eles. Enquanto os policiais liam os direitos dele e o levavam até a porta, Ethan continuou a protestar. Vocês não podem fazer isso. Sarah, isso é uma armação. Você é minha esposa, você não deveria ficar contra mim. Engraçado, eu disse, me encostando na porta. Eu pensei que maridos não deveriam roubar de suas esposas. Acho que hoje a gente tá aprendendo algo, não é? Ethan me olhou, sua bravata substituída por desespero. Você não vai escapar disso, ele disse. Eu sorri. Oh, Ethan! E fechei a porta com um clique rápido, enquanto os policiais o escoltavam para fora. A sala de estar ficou estranhamente silenciosa. Eu fiquei lá por um momento, olhando o espaço vazio onde ele estava parado, só alguns minutos atrás. Meu coração batia forte, não de medo, mas pelo peso do momento. Ele se foi. Finalmente, inegavelmente, se foi. Mas não tinha acabado ainda. Cerca de 1 hora depois. Chloe ligou para eu com o agente Keller. Agora, ela disse, com a voz calma, mas firme, eles começaram a interrogá-lo. Pelo que o Keller me contou, Ethan já está tentando distorcer a história a favor dele. Claro, eu disse, revirando os olhos. Deixe-me adivinhar, ele está bancando a vítima. Acertou, Chloe respondeu, dando uma risada seca. Ele está dizendo que você deu permissão para ele usar o cartão. Mas não se preocupe, entre os alertas de fraude, as acusações e a gravação, ele não tem chance. Na manhã seguinte, o agente Keller ligou com uma atualização. Temos tudo o que precisamos, ele disse. Seu marido, ou melhor, em breve ex-marido, admitiu usar o cartão, mas insiste que não sabia que estava vinculado a um programa de detecção de fraude. Ele está tentando te culpar pela confusão. Isso parece certo, eu disse. Me recostando na cadeira. E o que acontece agora? Estamos avançando com as acusações, Keller explicou. Ele vai enfrentar várias acusações de fraude e uso não autorizado de uma conta financeira. Dada a quantidade de dinheiro envolvida, ele vai ter sérias consequências. Os programas de proteção ao comprador já sinalizaram as compras de luxo, então elas estão sendo reembolsadas. Você não vai ser responsável por isso. O alívio que eu senti foi imediato e avassalador. Por dias, eu carreguei o peso das ações de Ethan, preocupada que ele pudesse de alguma forma escapar. Mas agora, ouvindo a confiança de Keller, eu percebi o quanto eu tinha vencido. Obrigada, eu disse, genuinamente grata. Não me agradeça, Keller respondeu. Esse caso praticamente se entregou pra gente. Você lidou com isso brilhantemente. As consequências atingiram Ethan mais forte do que eu esperava. As notícias se espalharam rapidamente entre nossos amigos e conhecidos em comum sobre a prisão dele, e não demorou muito para que a imagem cuidadosamente montada dele como um marido charmoso e despreocupado começasse. Nicole, a mulher com quem eu suspeitava que ele estava, aparentemente o largou no momento em que soube das acusações. Os produtos de grife que ele usava foram confiscados, os voos que ele tinha reservado foram cancelados, e os bancos congelaram suas contas. Uma noite, recebi uma ligação de um número desconhecido.
Contra meu melhor julgamento, eu atendi, e claro, era ele. Sarah, ele começou, com a voz baixa e cansada. Eu preciso falar com você. Não consegui evitar e ri. Ethan, a única coisa que você precisa fazer é descobrir como se explicar pro juiz. Por favor, ele disse, agora com um tom de desespero. Eu estraguei tudo, ok? Eu não queria que isso fosse tão longe, Eu o interrompi, com minha voz fria. Só tentando roubar $50.000 de mim, só esperando que eu não percebesse, contando com o fato de eu ser cega ou indulgente demais para impedir você. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Finalmente, ele murmurou. Eu pensei que você me amava. Eu soltei um suspiro agudo, com minha raiva fervendo. Eu amava, Ethan. Eu amava a pessoa que eu pensei que você fosse. Mas a pessoa que roubou de mim, que mentiu pra mim, que pensou que ia se sair bem, essa não é alguém que eu poderia amar. Antes que ele pudesse responder, eu desliguei. Uma semana depois, Chloe ligou para confirmar que Ethan tinha aceitado um acordo judicial. Ele está evitando a prisão, ela explicou. Mas vai ter que pagar por tudo que tentou roubar e fazer serviço comunitário. Além disso, o crédito dele vai ficar arruinado por anos. Isso parece apropriado, eu disse. Ele sempre quis a vida boa. Agora ele vai ver como a outra metade vive. Chloe riu. Você está lidando com isso muito melhor do que a maioria das pessoas faria. É engraçado, eu disse, sorrindo para mim mesma. Por anos eu pensei que Ethan fosse o único que mantinha as coisas juntas no nosso casamento. Eu pensei que o charme dele, a ambição dele, as grandes ideias dele eram o que nos mantinha seguindo em frente, mas agora eu vejo claramente, eu era a única que segurava tudo. Ele estava morto. Esperei o dia em que os papéis do divórcio chegaram. Me servi de uma taça de vinho e sentei no sofá, olhando ao redor do apartamento, que agora parecia totalmente meu. A ausência de Ethan não foi uma perda, foi um presente. Uma chance de reconstruir minha vida sem a sombra constante do egoísmo dele. Enquanto bebia meu vinho, pensei sobre o momento em que ele entrou pela porta, exibindo seus bens roubados e zombando de mim pela suposta atualização que ele tinha dado a si mesmo. Ele estava tão confiante, tão certo de si, e agora ele era o único pagando o preço. Pela primeira vez em anos, eu me senti verdadeiramente livre. Isso não era só o fim de um casamento, era o começo de uma vida que eu poderia finalmente chamar de minha. O apartamento parecia estranhamente silencioso nos dias após a prisão de Ethan. Suas coisas tinham sumido, o pouco que ele não tinha vendido ou colocado na mochila de grife. Mas o espaço parecia mais leve, quase como se o peso da traição dele tivesse sido fisicamente levantado. Pela primeira vez em anos, eu podia sentar na minha própria casa sem sentir a sombra dele sobre mim. Chloe passou uma tarde comigo para deixar alguns papéis finais. Como você está se segurando? Ela perguntou, sentada no sofá com seu jeito prático de sempre. Melhor do que eu pensei que ficaria, eu admiti, entregando a ela uma xícara de café. É estranho, mas eu nem me sinto mais brava, só aliviada. Ela sorriu. Sabe por que você se sente assim? Porque você já venceu. Você não apenas sobreviveu a isso, Sarah. Você saiu mais forte. Eu pensei sobre isso enquanto analisávamos os documentos, finalizando os detalhes da restituição financeira de Ethan. Não era apenas sobre o dinheiro. No entanto, saber que ele estaria pagando de volta cada perfume era satisfatório. Era sobre finalmente conquistar minha independência. Por anos, eu deixei Ethan ditar as regras do nosso relacionamento, achando que era mais fácil manter a paz. Mas agora eu percebo que a paz construída sobre compromisso e silêncio não era paz de jeito nenhum. A carta oficial de divórcio chegou uma semana depois, entregue em um envelope simples que parecia pequeno demais para conter algo tão importante. Eu a segurei por um momento, deixando o peso dela me afetar, antes de rasgá-la aberta. Meus olhos passaram pelas palavras complicadas até encontrar as que mais importavam: finalizado e irrevogável. Eu me sentei à mesa da cozinha com a carta nas mãos e me dei um raro momento de reflexão. Esta não era a vida que eu imaginava quando me casei com Ethan. Eu pensava em estabilidade, parceria e um futuro construído em confiança mútua. Mas agora, enquanto olhava ao redor da casa que reconstruí para mim,
percebi que tinha algo melhor: liberdade, clareza e o conhecimento de que eu era mais forte do que eu imaginava. Lauren veio naquela noite com uma garrafa de vinho e uma caixa da minha comida favorita. Para novos começos, ela disse, levantando seu copo. E para o incêndio absoluto de lixo do qual você acabou de se afastar. Eu ri, batendo meu copo contra o dela. Para nunca me contentar com menos do que eu mereço. Nas semanas seguintes, eu comecei a montar as peças do que minha nova vida seria. Eu até redecorei o apartamento, colocando toques de cor e detalhes pessoais que me representavam. Finalmente, tirei as férias sozinhas com as quais sonhava há anos, explorando a costa e absorvendo o tipo de paz que só vem quando deixamos tudo para trás. Por um tempo, Ethan tentou entrar em contato algumas vezes, por meio de conhecidos em comum, com desculpas vagas por e-mail e até mesmo uma carta sem sentido, dizendo que ele havia mudado. Mas eu não respondi. Não havia mais nada a dizer. Ele fez suas escolhas, e eu fiz as minhas. De vez em quando, eu ouvia atualizações sobre a vida dele através de boatos. Ele estava tendo dificuldades para encontrar trabalho, sua reputação manchada pelas acusações de fraude. Ele tinha voltado a morar com os pais, ainda acreditando que podia se safar de tudo. Eu não sentia pena dele. Se sentia algo, era alívio. Ele não era mais meu problema. Um mês depois que tudo foi resolvido, eu estava na janela do meu apartamento, tomando café da manhã e observando a cidade ganhar vida abaixo. A luz do sol entrava na sala de estar, iluminando a nova camada de tinta nas paredes. Eu escolhi meu tom favorito de azul. O lugar não parecia mais um campo de batalha, parecia um lar. Era calmo, meu e cheio de possibilidades. Pensei na jornada que me trouxe até ali. Por anos, acreditei na promessa do casamento, na ideia de construir uma vida com Ethan. Ignorei a pequena voz dentro de mim que sussurrava que algo estava errado, que me alertava que seu charme era uma máscara para egoísmo. Mas agora eu entendi algo importante: ir embora não era fracasso, era força. Lauren e eu nos encontramos para um brunch naquele fim de semana, um novo ritual que começamos desde a saída de Ethan. Com mimosas e waffles, ela perguntou: "E agora, o que vem por aí para você?" Eu sorri, sentindo uma mistura de excitação e calma que me iludiu por tanto tempo. Honestamente, estou me concentrando em mim mesma por enquanto. O trabalho está indo muito bem, e tenho pensado em tirar umas férias mais longas. Talvez em algum lugar tranquilo perto das montanhas. Copo. É isso que eu gosto de ouvir. Você merece. Pela primeira vez em anos, eu senti que estava tomando decisões puramente por mim mesma, sem concessões, sem segundas intenções, apenas a liberdade de viver nos meus próprios termos. De vez em quando, eu ainda ouvia atualizações sobre Ethan de conhecidos em comum. Ele estava tentando reconstruir a vida dele, mudando de um emprego mal pago para outro, enquanto tentava pagar as dívidas que tinha. Os ternos caros e as viagens de luxo já tinham desaparecido, e no lugar disso, ele enfrentava uma dura realidade para a qual não estava preparado. Eu não me importava mais com isso. Ele fez suas escolhas, e eu fiz as minhas. A última vez que ouvi falar dele foi por e-mail, uma longa mensagem de desculpas que parecia mais um pedido de pena do que algo sincero. Li as primeiras linhas antes de deletá-lo, sem responder. Eu não precisava de um encerramento dele. Eu já tinha encontrado o meu encerramento. Uma noite, eu me sentei na varanda com uma taça de vinho, refletindo sobre tudo o que passei, a traição, o coração partido, a luta para recuperar o que era meu. Tudo levou até esse momento e, embora não tenha sido fácil, valeu a pena. Eu não me sentia mais com raiva ou amargurada pelo que aconteceu. Se sentia algo, era gratidão. A traição de Ethan me forçou a ver minha própria força, a parar de me comprometer e começar a me priorizar. Eu aprendi a confiar nos meus instintos, a valorizar minha independência e a nunca mais deixar outra pessoa tirar vantagem de mim. Enquanto as luzes da cidade piscavam à distância, eu levantei meu copo para o céu noturno e disse baixinho: um brinde a mim. Um brinde a recomeçar. E com isso, eu fechei o capítulo sobre Ethan para sempre, pronta para abraçar o que viesse a seguir.